Te dou 100 mil se consertar isso. Riram dela por ser imigrante. Até que o motor rugiu. Ei, controle de imigração. Que diabos essa mexicana está fazendo na minha oficina? A voz de Mike Harrison ecoou pela Elite Motors como um tiro, fazendo todos os mecânicos pararem de trabalhar e olharem na direção da porta de entrada. Helena Rodrigues havia acabado de atravessar a porta de vidro da concessionária de carros de luxo, suas mãos ainda sujas de óleo depois de uma noite inteira tentando salvar o motor de um caminhão de entregas que alimentava uma família inteira. Seu inglês carregava o sotaque que 16 anos nos Estados Unidos não conseguiram apagar completamente, mas sua competência mecânica falava uma linguagem universal que a maioria dos homens ali dentro jamais conseguiria compreender. Desculpe, eu vim buscar uma peça que encomendei ontem, Helena disse calmamente, mantendo a voz firme mesmo sentindo todos os olhares cravados nela. Bomba de combustível para Mercedes AMG GT. A recepcionista loira, com unhas perfeitas e blazer imaculado, se levantou como se Helena representasse uma ameaça biológica. Honey, você deve estar perdida. Aqui é uma concessionária premium, não uma oficina de bairro onde vocês costumam trabalhar. Mike Harrison, dono da Elite Motors e descendente de uma família tradicional americana, vestia um terno que custava mais que o salário anual de muitos imigrantes. Aos 50 anos, havia construído seu império automotivo com base em duas coisas: carros caros e uma clientela exclusiva que compreendia os valores americanos tradicionais. Que tipo de golpe você está tentando aplicar aqui? Mike rugiu, se aproximando de Helena como se ela fosse uma criminosa. Pessoas como você não têm dinheiro nem para um parafuso desses carros. Helena respirou fundo. Aos 34 anos, havia enfrentado essa mesma humilhação centenas de vezes desde que chegara ao país como uma jovem de 18 anos com nada além de um diploma técnico em mecânica e o sonho de uma vida melhor. Tinha aprendido que reagir com raiva só confirmava os preconceitos que eles já carregavam. Senhor, sou mecânica certificada. Trabalho com motores há mais tempo que alguns dos seus funcionários aqui, respondeu, tirando do bolso uma carteira com seus documentos de trabalho e certificações. A gargalhada que explodiu na oficina foi tão cruel quanto ensurdecedora. Mike se segurou na bancada, rindo como se tivesse ouvido a piada do século. Mecânica? Você? Ele conseguiu falar entre as risadas. Deixa eu adivinhar, aprendeu a trocar óleo em alguma oficina de fundo de quintal no México, né? Os três mecânicos que haviam saído da oficina se aproximaram, curiosos com a confusão. Helena notou que um deles, um jovem negro chamado David, não estava rindo como os outros. Seus olhos mostravam algo diferente, reconhecimento de quem já havia passado pela mesma humilhação. Helena guardou os documentos de volta no bolso. Durante anos havia tentado provar seu valor mostrando papéis, certificados e diplomas, mas sempre terminava da mesma forma. Pessoas que duvidavam de sua capacidade pelo simples fato de ela ser uma imigrante latina. Sabe de uma coisa, Mike disse, uma ideia maliciosa brilhando em seus olhos. Tenho uma proposta para você, senorita. Minha Lamborghini Huracan está há 3 semanas parada. 4 mecânicos especializados já tentaram consertar. Todos desistiram. Helena sabia exatamente o tipo de problema que ele estava descrevendo. Lamborghini tinha sistemas complexos que exigiam conhecimento específico da marca, mas manteve a expressão neutra, esperando ele continuar. Se você conseguir consertar meu carro, Mike continuou, cruzando os braços, eu pago $100 mil na sua mão, aqui e agora. Um silêncio pesado tomou conta da recepção. $100 mil era uma quantia absurda para qualquer reparo automotivo. Era o preço de uma casa. Mas Mike continuou, sorrindo maldosamente. Se você não conseguir, além de não ganhar nada, vai ter que pedir desculpas para todo mundo aqui por ter perdido nosso tempo com essa farsa de mexicana mecânica. E nunca mais pisa nesta oficina. Os mecânicos começaram a sussurrar entre si. 100 mil? O chefe enlouqueceu, um murmurou. Ela nem vai saber por onde começar, outro completou. Helena olhou ao redor da oficina, vendo equipamentos de primeira linha sendo desperdiçados por preconceito e ignorância. Então, algo mudou em seu olhar. Uma determinação que fez alguns dos presentes perceberem que talvez tivessem subestimado gravemente aquela mulher. Eu aceito, Helena disse, dando um passo à frente. Ali, diante de todos os olhares de desprezo, ela mantinha-se firme como quem guarda um segredo poderoso demais para ser revelado antes da hora certa. Se essa história de preconceito e superação tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir como um simples momento de humilhação se transformaria no catalisador de uma revolução que ninguém jamais esqueceria.
A oficina explodiu em comentários maldosos enquanto Mike conduzia Helena até a área VIP onde sua Lamborghini Huracan preta estava estacionada como uma obra de arte intocável. Essa vai ser engraçada, sussurrou Jake, o mecânico-chefe, para seus colegas. Ela mal deve saber a diferença entre gasolina e diesel. Aposto que vai pedir ajuda em 5 minutos, riu outro. Mike parou diante do supercarros italiano, cruzando os braços com satisfação cruel. Aí está seu pequeno desafio, senhorita. Motor V10, 630 cavalos de potência. Sistema de injeção mais complexo que um computador da NASA. Helena se aproximou da Lamborghini com o mesmo respeito que entraria numa catedral. Seus olhos percorreram cada linha do carro, cada detalhe da carroceria, como se estivesse lendo uma história escrita em metal e fibra de carbono. Quais foram os sintomas? Perguntou calmamente, ignorando os risos ao fundo. Perda total de potência, falhas na aceleração, consumo absurdo de combustível, Mike respondeu com desdém. 4 mecânicos certificados pela Lamborghini desistiram. Mas tenho certeza que você, com sua vasta experiência em ferros velhos, vai resolver tudo, né? Os outros clientes da oficina começaram a se juntar para assistir ao show. Homens de terno caro, relógios suíços, chaves de Ferrari e Porsche nas mãos. Era como um tribunal de elite julgando uma intrusa. Helena fechou os olhos por um momento, e sua mente voltou 16 anos no tempo. Ela tinha apenas 18 anos quando atravessou a fronteira com nada além de um diploma técnico e o telefone de um primo que prometera ajudá-la a conseguir trabalho. A primeira oficina onde tentou emprego foi em Los Angeles. O dono, um americano de segunda geração que falava espanhol melhor que ela falava inglês, riu na sua cara. Mija, você é muito bonita para ficar se sujando com óleo. Que tal trabalhar como faxineira? Pago melhor e é mais adequado. A segunda tentativa foi pior. O proprietário nem deixou ela terminar de explicar suas qualificações. Escuta, moça, não contrato ilegais aqui. Volta para o seu país e deixa os trabalhos americanos para os americanos. Helena havia passado os primeiros 5 anos nos Estados Unidos trabalhando em 3 empregos: limpeza de escritórios de madrugada, garçonete num restaurante mexicano de dia e estudando inglês técnico à noite. Tudo para ter uma chance de trabalhar com o que realmente amava. Pode abrir o capô? Helena perguntou, voltando ao presente. Mike fez um gesto teatral para Jake, que ativou o sistema hidráulico. O capô se ergueu revelando o motor V10 como uma peça de joalheria italiana, mas Helena imediatamente percebeu que algo estava terrivelmente errado. Vocês trocaram o módulo de injeção? Perguntou, passando os dedos sobre componentes específicos. Óbvio, Jake respondeu com irritação. Primeira coisa que qualquer mecânico competente faz. E o sensor de oxigênio? Trocado também. Junto com a bomba de combustível, filtros, tudo. Helena continuou sua inspeção, fazendo perguntas técnicas que demonstravam conhecimento profundo sobre Lamborghini. Para cada pergunta, Jake tinha uma resposta defensiva, mas ela notou algo nas respostas dele, uma hesitação sutil, como se estivesse escondendo alguma coisa. Posso ligar o motor? Perguntou. Claro. Mas já adianto que vai dar a mesma coisa que deu para os outros 4 especialistas, Mike disse, claramente se divertindo com a situação. Helena entrou no carro, e por um momento sentiu-se transportada de volta à primeira vez que havia se sentado numa máquina de verdade. Tinha 15 anos, e seu pai, um mecânico talentoso que nunca teve oportunidades devido à pobreza extrema no México, havia conseguido trabalho temporário numa oficina que atendia carros importados. Mija, ele havia sussurrado naquele dia. Um dia você vai trabalhar com máquinas como essa. Você tem algo que eu nunca tive: educação. Use isso. 6 meses depois, seu pai morreu num acidente de trabalho. Helena jurou naquele dia que honraria a memória dele, provando que talento não tem nacionalidade. Agora, ela girou a chave da Lamborghini e o motor V10 rugiu, mas o som estava completamente errado. Havia irregularidades na rotação, vibrações que não deveriam existir, um padrão de combustão que gritava problemas específicos que qualquer mecânico experiente deveria ter identificado. Ela desligou o motor e saiu do carro. Todos a olhavam expectativos, esperando que confessasse derrota. Encontrei o problema, Helena disse calmamente. A onda de gargalhadas foi ensurdecedora. Encontrou o problema. Mike quase se engasgou de tanto rir. Em 2 minutos, 4 especialistas passaram semanas aqui. O problema não está onde vocês procuraram, Helena disse, voltando para debaixo do capô. David, o jovem mecânico negro que havia permanecido quieto,
se aproximou discretamente. Diferente dos outros, ele observava Helena com interesse genuíno, não com desprezo. Onde está então? Jake perguntou, claramente irritado por ela estar prolongando o que deveria ser uma humilhação rápida. Helena apontou para uma pequena peça quase imperceptível no sistema. Este sensor está com defeito intermitente. Não é algo que aparece nos testes convencionais. Isso não faz sentido, Jake protestou. Esse sensor não tem nada a ver com os sintomas. Tem sim, Helena explicou pacientemente, usando termos técnicos que deixaram alguns mecânicos desconfortáveis. Quando falha intermitentemente, o módulo recebe informações erradas sobre a combustão, ajustando incorretamente a mistura ar-combustível. Mike olhou para Jake, que estava com cara de quem acabará de levar um soco no estômago. Ela está certa sobre isso? Mike perguntou. Jake gaguejou, claramente sem saber como responder. Foi quando Helena sorriu pela primeira vez desde que entrará na oficina, mas não era um sorriso de vitória. Era o sorriso de quem acabará de confirmar uma suspeita muito maior e muito mais perigosa do que um simples problema mecânico. O que aqueles homens privilegiados não sabiam era que cada ato de desprezo estava escrevendo sua própria sentença de derrota. E Helena havia acabado de descobrir que o problema da Lamborghini era apenas a ponta de um iceberg que faria toda aquela arrogância desmoronar como um castelo de cartas. Enquanto Mike e os outros mecânicos continuavam rindo da mexicana que achava que sabia de carros, Helena pediu silenciosamente para examinar outras partes do motor. O que ela descobriu nos próximos minutos mudaria completamente o rumo daquela história. Posso ver as peças que vocês trocaram? Perguntou calmamente. Jake hesitou por um momento, uma hesitação que não passou despercebida por Helena. Claro, estão todas ali na bancada. Helena se dirigiu às peças usadas, e imediatamente algo chamou sua atenção. Pegou uma das peças e examinou cuidadosamente sob a luz. Esta peça tem número de série original Lamborghini, disse alto para que todos ouvissem. Claro que tem, Jake respondeu rapidamente. Só usamos peças originais aqui. Seria verdade, Helena continuou, pegando uma lupa da bancada, se não fosse por um pequeno detalhe. Ela passou a lupa para Mike. Olhe aqui. O número de série foi gravado por cima de outro número. Mike examinou a peça, e sua expressão começou a mudar. Caramba, dá para ver outro número embaixo mesmo. David, o jovem mecânico que havia permanecido quieto, se aproximou. Isso significa que... Ele começou, mas parou ao ver o olhar assassino que Jake lhe lançou. Significa que alguém pegou uma peça de outro carro, apagou o número original e gravou um novo, Helena explicou. É uma técnica comum no mercado negro de autopeças. O silêncio na oficina era ensurdecedor. Helena continuou sua inspeção, encontrando mais evidências perturbadoras. Esta solda aqui foi feita com equipamento inadequado. E vejam estas marcas de ferramenta. Foram feitas com instrumentos comuns, não com ferramentas específicas para Lamborghini. Mike estava ficando visivelmente nervoso. Jake, o que diabos está acontecendo aqui? Eu não sei de nada disso, Jake gaguejou. Deve ter sido quando o carro foi para aquela oficina de emergência. Helena parou de examinar as peças e olhou diretamente para Jake. Que oficina de emergência? Há uns 3 meses, Jake explicou rapidamente, o Sr. Mike teve problemas com o carro numa viagem. Precisou deixar numa oficina em Nevada para resolver um problema urgente. E essa oficina consertou no mesmo dia? Helena perguntou, já suspeitando da resposta. Ficou pronto em poucas horas, Mike confirmou. Disseram que era só um problema simples no sistema de combustível. Helena e David trocaram um olhar significativo. Era exatamente o cenário típico de uma oficina que faz trabalho rápido e sujo. Nesse momento, Helena percebeu que David estava tentando chamar sua atenção discretamente. Ele apontou para Jake, que estava sussurrando algo no celular, claramente agitado. Preciso fazer uma ligação rápida, Helena disse. Posso usar um telefone da oficina? Pode usar o da recepção, Mike respondeu, ainda absorto examinando as peças suspeitas. Helena se dirigiu à recepção, seguida discretamente por David. Ei, David sussurrou quando estavam longe dos outros. Preciso te contar uma coisa. Jake tem ligações estranhas com oficinas de fora da cidade. Ele sempre soube exatamente quando certos carros caros iam viajar. Helena olhou para o jovem com interesse renovado. Como você sabe disso? Porque sou o único aqui que eles não respeitam o suficiente para esconder as coisas na minha frente,
David respondeu amargamente. Por ser negro, eles me tratam como se eu fosse invisível. Helena sentiu uma conexão imediata com David. Ambos conheciam a dor de serem subestimados por preconceito. David, você tem certeza do que está me dizendo? Absoluta. Jake tem uma lista de clientes ricos que fazem viagens regulares. Ele sempre sabe quando eles saem da cidade. Helena pegou seu celular e fez uma ligação que surpreendeu David. Alô, Departamento de Investigações de Fraude Automotiva? Aqui é Helena Rodrigues, engenheira mecânica certificada. Preciso reportar suspeita de esquema de roubo de autopeças. David arregalou os olhos. Helena não era apenas uma mecânica competente, ela tinha conexões oficiais. A conversa durou alguns minutos, com Helena fornecendo detalhes técnicos precisos sobre as irregularidades que havia encontrado. Eles vão mandar um investigador aqui em 2 horas, Helena disse para David depois de desligar. E eu tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Você quer continuar sendo tratado como invisível, ou quer ajudar a expor um esquema criminoso e, de quebra, mostrar para todo mundo aqui que competência não tem cor? David sorriu pela primeira vez naquele dia. O que precisa que eu faça? Helena explicou rapidamente seu plano. David usaria sua invisibilidade para coletar evidências enquanto ela mantinha todos distraídos com o conserto da Lamborghini. Existe uma coisa que você precisa saber sobre mim, Helena disse, olhando diretamente nos olhos de David. Eu não sou apenas uma mecânica que emigrou do México em busca de oportunidades. O que você quer dizer? Helena sorriu, o mesmo sorriso misterioso que havia deixado Mike desconfortável minutos antes. Eu sou engenheira mecânica formada pela Universidade Nacional Autônoma de México, fiz especialização em motores de alta performance na Alemanha, e trabalhei 2 anos como consultora técnica para a própria Lamborghini na Itália. David ficou boquiaberto. Sério? Sério. E mais, nos últimos 5 anos, tenho trabalhado secretamente com o FBI investigando esquemas de roubo de autopeças de carros de luxo na costa oeste. A revelação foi como um raio. Helena não era uma vítima indefesa sendo humilhada, era uma especialista internacional usando a arrogância e o preconceito de Mike como cover para uma operação muito maior. Então essa aposta. David começou. Foi a oportunidade perfeita, Helena completou. Mike me entregou acesso total ao carro, às peças, aos registros, e ainda vai pagar $100.000 pela própria humilhação. David riu, finalmente entendendo a magnitude do que estava presenciando. Agora, você está dentro ou fora? Helena perguntou. Totalmente dentro, David respondeu sem hesitar. Eles voltaram para a oficina, onde Mike ainda examinava as peças com crescente preocupação, completamente alheio ao fato de que havia acabado de cair na armadilha mais elaborada de sua vida. Helena olhou ao redor da Elite Motors, o mesmo local onde havia sido chamada de mexicana e tratada como lixo. Dali a 2 horas, aquele lugar se transformaria no palco de uma operação que exporia não apenas Jake e suas conexões criminosas, mas toda uma rede de preconceito, privilégio e corrupção que ela vinha rastreando há anos. Foi quando todos riram desesperadamente de sua competência que algo extraordinário começou a tomar forma, não apenas uma simples vingança, mas uma operação de justiça que faria a arrogância de Mike e a discriminação sistemática daquela oficina desmoronarem como um castelo de cartas, provando que subestimar alguém pela nacionalidade pode ser o erro mais caro da vida de uma pessoa. Exatamente 2 horas depois, 2 homens de terno escuro entraram na Elite Motors mostrando suas identificações. Agentes Morrison e Clark, FBI. Procuramos pela doutora Helena Rodrigues. O silêncio que tomou conta da oficina foi ensurdecedor. Mike olhou de Helena para os agentes, sua expressão mudando de confusão para horror crescente. Doutora Rodrigues. Mike gaguejou. FBI? Do que diabos vocês estão falando? Helena se aproximou dos agentes com a tranquilidade de quem estava no controle da situação há muito tempo. Agentes, encontrei todas as evidências que precisávamos. David aqui, ela apontou para o jovem mecânico, coletou documentação adicional que confirma nossa investigação de 2 anos. 2 anos. Mike explodiu, seu rosto ficando vermelho. Que investigação? Você é uma mecânica mexicana que veio buscar uma peça. O agente Morrison abriu uma pasta e começou a ler. Helena Rodrigues, doutora em engenharia mecânica pela Universidade Nacional Autônoma do México, especialização em motores de alta performance pela Universidade Técnica de Munique, consultora técnica da Lamborghini na Itália, e há 5 anos,
consultor especial do FBI para crimes relacionados ao mercado negro de autopeças. Cada palavra era como um tiro no orgulho de Mike. Jake, que havia ficado pálido desde a chegada dos agentes, tentou discretamente se dirigir para a saída dos fundos. Jake Santos, o agente Clark, chamou sem nem olhar para trás. Nem pense em sair. Temos mandado de prisão em seu nome. Jake congelou no lugar, suas pernas tremendo visivelmente. Helena se virou para Mike, seu sotaque mexicano agora combinado com uma autoridade técnica incontestável. Senhor Mike, durante esses últimos meses, sua oficina foi observada 24 horas por dia. Sabíamos que Jake era o contato interno de uma rede que opera em 6 estados. Isso é impossível, Mike murmurou, ainda tentando processar a informação. David, Helena chamou. O jovem se aproximou carregando um tablet e uma pasta cheia de documentos. Mostre para o Sr. Mike o que coletamos hoje. David, que não era mais o funcionário invisível e silencioso, falou com uma segurança nova. Mike, durante os últimos 6 meses, fotografei todas as conversas suspeitas de Jake, gravei ligações dele coordenando roubos, e documentei pelo menos 15 carros que saíram daqui com peças originais e voltaram com falsificadas. Mike se sentou pesadamente numa cadeira. Meu próprio funcionário, minha própria oficina. Seu caso, Sr. Harrison, Helena continuou, foi perfeito para nossa operação. Jake sabia exatamente quando você viajaria para Nevada, coordenou com a oficina criminosa lá, e garantiu que seu carro fosse sabotado na hora certa. O agente Morrison adicionou, a oficina em Nevada que consertou seu carro em poucas horas. Fachada para uma operação de roubo. Eles removeram suas peças originais, instalaram falsificadas, e venderam as originais no mercado negro por $50 mil. Jake finalmente tentou se defender. Eu não sabia de nada. Eles me ameaçaram, disseram que iam machucar minha família se eu não cooperasse. Helena riu amargamente. Jake, temos gravações suas negociando sua porcentagem dos lucros. 40% de cada venda. Em 2 anos, você embolsou mais de $300 mil. David abriu o tablet e mostrou para Mike. Aqui estão os extratos bancários de Jake. Depósitos regulares sempre uma semana depois que carros de clientes ricos viajavam para fora da cidade. Mike olhou os números, sua raiva crescendo exponencialmente. $300 mil. Você destruiu minha reputação, colocou meus clientes em risco, me fez de idiota, por dinheiro. E tem mais, Helena disse, sua voz carregada de justiça satisfeita. Jake não apenas roubava peças. Ele vendia informações pessoais dos clientes, endereços, horários de viagem, detalhes dos carros. Essencialmente, ele era um informante para uma operação criminosa muito maior. O agente Clark se aproximou de Jake com algemas. Jake Santos, você está preso por associação criminosa, receptação, roubo qualificado e conspiração para cometer fraude. Enquanto Jake era algemado, ele olhou para Helena com ódio puro. Você nos enganou. Fingiu ser uma mecânica comum quando na verdade eu sou exatamente quem sempre disse que era, Helena interrompeu. Uma mecânica. A diferença é que vocês assumiram que mecânica mexicana significa incompetente. Esse preconceito cegou vocês para a realidade. Mike, ainda tentando absorver a magnitude da traição, olhou para Helena com uma mistura de admiração e vergonha total. Helena. Doutora. Rodrigues, eu preciso te pedir desculpas. Não apenas por hoje, mas por tudo. Pela forma como te tratei, pelos comentários racistas, por assumir. Mike, Helena o interrompeu gentilmente. Sua aposta de $100 mil ainda está de pé. Consertei sua Lamborghini, expus o esquema criminoso que estava destruindo sua empresa e entreguei o responsável para a justiça. Mike olhou para a Lamborghini, que agora Helena estava ligando. O som que saiu do motor V10 foi perfeito, um rugido italiano puro e poderoso que fez toda a oficina ficar em silêncio. Como? Mike perguntou, genuinamente impressionado. Substituí todas as peças falsificadas por originais que trouxe no meu carro, reprogramei o módulo de injeção com as especificações corretas de fábrica, e corrigi todos os danos causados pelo trabalho incompetente, Helena explicou tecnicamente. Seu carro não apenas funciona, está melhor que quando saiu da concessionária. O agente Morrison se aproximou de Mike. Sr. Harrison, você foi vítima, não criminoso. Mas precisamos de sua cooperação total para desmantelar o resto da rede.
Qualquer coisa, Mike respondeu imediatamente. Qualquer coisa que vocês precisem. Helena desligou a Lamborghini e se dirigiu para a saída. Mike a seguiu. Helena, espera. Além dos 100 mil que te devo, quero te fazer uma proposta. Helena se virou, curiosa. Seja minha sócia. 50% da Elite Motors. Transforme esta oficina na melhor da costa oeste. Me ensine a ser o tipo de empresário que você respeitaria. Helena sorriu, não o sorriso misterioso de quem guardava segredos, mas o sorriso de quem acabará de ver um homem reconhecer seus erros e genuinamente desejar mudança. Mike, vou considerar sua proposta. Mas primeiro, você precisa entender algo. O quê? A vingança que executei hoje não foi contra você. Foi contra um sistema que julga pessoas por nacionalidade em vez de competência. Você foi apenas o veículo para uma lição muito maior. Enquanto Helena caminhava em direção ao seu próprio carro, uma Ferrari 488 GTB vermelha que havia estacionado discretamente do outro lado da rua, todos na oficina finalmente compreenderam a magnitude do que haviam testemunhado. Não tinha sido apenas sobre consertar um carro ou expor um criminoso, mas sobre desmantelar preconceitos que custavam caro não apenas moralmente, mas financeiramente, destruindo oportunidades de excelência por pura ignorância, provando que subestimar alguém pela origem pode ser o erro mais custoso na vida de uma pessoa. 6 meses depois daquele dia que mudou tudo, Helena estava em seu novo escritório na Elite Motors, agora rebatizada para Rodrigues e Harrison Automotive Excellence, revisando os contratos de 3 novas funcionárias latinas que começariam na próxima semana. A transformação havia sido completa. As paredes agora exibiam certificados em inglês e espanhol, fotos da equipe diversificada em treinamentos internacionais, e uma placa dourada que dizia: Excelência não tem nacionalidade, ela tem competência. Mike bateu na porta, carregando uma revista e com uma expressão que misturava orgulho e ainda um pouco de vergonha construtiva. Helena, você precisa ver isso, disse, abrindo a Forbes na mesa. A capa mostrava Helena em seu macacão, ao lado da Lamborghini, com o título: A imigrante que revolucionou o mercado de luxo automotivo. Eles entrevistaram até minha mãe no México, Helena riu, folheando até sua página. Aqui está. Sempre soube que minha filha era especial, mas nunca imaginei que ela provaria isso para o mundo inteiro, diz Carmen Rodrigues, mãe da engenheira. David entrou na sala nesse momento, agora vestindo um blazer impecável, havia se tornado gerente de operações e estava estudando para sua certificação internacional em motores de alta performance. Helena, acabei de receber confirmação da Lamborghini. Somos oficialmente o Centro de Excelência Técnica para toda a Costa Oeste, anunciou com um sorriso radiante. E tem mais. Eles querem que você vá para a Itália no próximo mês. 3 semanas em San Agata Bolognese, trabalhando diretamente com a equipe de desenvolvimento. Mike se aproximou, claramente emocionado. Helena, há 6 meses eu era um empresário mediano com preconceitos que nem sabia que tinha. Hoje comando a oficina mais respeitada da região, com uma equipe que não vê cor ou nacionalidade, só vê competência. A recepcionista, agora uma jovem colombiana formada em administração, entrou discretamente. Doutora Rodrigues, chegou uma família. Uma menina de 16 anos quer muito trabalhar com carros, mas os pais dizem que não é coisa para mulher latina. Helena, Mike e David se entreolharam, todos lembrando daquele dia que havia mudado suas vidas para sempre. Onde eles estão? Helena perguntou, se levantando. Na recepção. Eles desceram juntos. Lá estava um casal de meia-idade, visivelmente desconfortável, ao lado de uma adolescente cujos olhos brilhavam de curiosidade enquanto observava o movimento da oficina. Boa tarde. Helena se aproximou falando espanhol fluente. Soy Helena Rodrigues, sócia técnica de la empresa. Em que puedo ayudarlos? O pai respondeu nervosamente. Senhora, mi já tiene uma ideia louca de trabalhar com carros. La trajimos aqui para mostrar-lhe que esto não é para mulheres latinas. Helena sorriu, o mesmo sorriso que um dia havia guardado segredos poderosos. Como te lamas, querida? Sofia, a menina respondeu timidamente. Sofia, te gustam los carros? Me encantam. Desde pequena desarmo joguetes para ver como funciona. Helena levou Sofia até uma Lamborghini que estava sendo preparada para entrega. Escucha o motor quando lo enciendo. Que me disses de esse sonido? Sofia se concentrou intensamente. Parece que algo não está bem regulado. O sonido não é completamente uniforme. Helena desligou o motor.
impressionada. Perfeito. Realmente há um pequeno ajuste que haremos manana. Tienes oído natural para mecânica. Os pais ficaram boquiabertos. Sofia Helena disse, pegando um cartão, quando termines la preparatoria, lama mami. Hablaremos de tu futuro. O pai se aproximou, claramente constrangido. Senhora Rodrigues, puedo pedir-lhe desculpas? Estava equivocado. Não se desculpe comigo, Helena respondeu gentilmente. Desculpar-se com sua hija. Ele se virou para Sofia, com lágrimas nos olhos. Hija, perdona-me. Se esto es lo que quieres, tendrás todo o meu apoio. Depois que a família foi embora, Helena observou a movimentação da oficina. Mulheres e homens de diferentes nacionalidades trabalhando lado a lado, aprendendo uns com outros, celebrando competências em vez de julgar origens. Mike se aproximou com um envelope. Helena, acabei de receber uma proposta da Associação Nacional de Empresários. Querem que você palestrante no Congresso de Inovação Empresarial. Sobre o quê? Sobre como transformamos uma oficina tradicional numa referência de excelência através da diversidade e inclusão. E os números falam por si. Faturamento cresceu 500%, satisfação do cliente chegou a 99%, rotatividade zero, e nos tornamos referência nacional. Naquele momento chegou uma notícia que completou a vindicação perfeita de Helena. Jake havia sido condenado a 8 anos de prisão e estava colaborando com as autoridades para desmantelar toda a rede criminosa que operava em 6 estados. E Mike David adicionou, descobrimos que Jake não apenas roubava peças, ele tinha uma lista de clientes ricos organizados por nacionalidade. Priorizava sabotar carros de latinos, asiáticos e negros, porque eles não iam reclamar direito. Helena balançou a cabeça, não surpresa. Preconceito e crime andam de mãos dadas. Felizmente, agora ele tem 8 anos para pensar sobre isso. Ao final do dia, quando a oficina fechou, Helena ficou alguns minutos sozinha observando o espaço que se tornará muito mais que um local de trabalho. Era um símbolo de que mudança possível quando pessoas corajosas decidem quebrar barreiras. Seu celular tocou. Era um número do México. Olá, mija. Era sua mãe. Olá, mamá. Vi você na revista hoje. Ai, hija, estou tão orgulhosa. Toda a cidade está hablando de ti. Probaste que nós outras las latinas podemos ser qualquer coisa que queramos ser. Helena sorriu, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Mamá, esto apenas eu comienzo. Enquanto caminhava para sua Ferrari vermelha, a mesma que havia estacionado discretamente no primeiro dia, esperando o momento certo de revelar quem realmente era, Helena refletiu sobre a jornada extraordinária que a trouxera até ali. 12 meses antes, Mike Harrison era um empresário de sucesso médio com preconceitos profundos que limitavam seu potencial. Hoje, era sócio da oficina mais respeitada da Costa Oeste, com uma visão completamente nova sobre potencial humano. Jake estava na prisão, pagando por anos de discriminação, crime e sabotagem. David havia se transformado de funcionário invisível em gerente respeitado, provando que oportunidade é tudo que algumas pessoas precisam para brilhar. E Helena? Helena havia provado que competência não conhece fronteiras, que excelência fala todas as línguas, e que subestimar alguém pela nacionalidade pode ser o erro mais caro da vida de uma pessoa. A melhor vingança não foi destruir quem a havia humilhado, foi construir algo tão extraordinário que transformou preconceito em admiração, discriminação em oportunidade e ódio em respeito. Se essa história de transformação e justiça inspirou você, se inscreva no canal para mais histórias que provam que a verdadeira vingança é alcançar o sucesso que seus inimigos jamais poderiam imaginar, porque no final, competência sempre vence preconceito.